É. Só tô mexendo aqui, professor, nada a acrescentar. De boa, de boa. Cadê? Onde é que tá a transcrição aqui? Parar a transcrição. Vocês já viram, Rodrigo, a transcrição que o MS Teams faz aqui? Quando a gente bota para gravar, ele começa a transcrever, só que ele escreve o que a gente está falando, só que em inglês. Aí Exatamente, é uma fica uma coisa coisa muito doida. confusa, né? E não é que ele traduz, ele entende o português e escreve como se eu estivesse falando em inglês. Então fica uma coisa bem... Encontra palavras em inglês para encaixar na Não, fonética. Mas eu acho, Maurício, que deve ter, porque assim, eu sou muito ruim, né, com as tecnologias. Deve ter como eu acho que tem como configurar, porque a minha orientadora, ela até falou, Rodrigo, vamos fazer as suas entrevistas para a tese pelo Teams, porque essa função nova de degravação é sensacional. Eu falei, então só não da senhora, porque no meu, uma voz. Tu já transcreveu uma entrevista, Rodrigo? Já fiz isso na dissertação, cara. É um martírio. É uma desgraça, velho. Coisa mais chata que tem de se fazer transcrever uma entrevista para quem está começando aí, se preparem. Espero que já tenha ferramenta para vocês aí, né? Já vocês consigam usar, mas é coisa chata, velho. Não, e eu, Maurício, inexperiente, né? Primeira vez fazendo a pesquisa de campo, já na dissertação, comecei a corrigir os erros, né, de português e concordância do entrevistado, né? Aí depois minha professora falou assim, mas esse cara fala certinho. Esse pessoal tá falando certinho demais. Eu falei, não, professora, eu já dei uma corrigida. Ela falou, não pode. Volta lá e transcreve ipsilíteres. Eu falei, cara... Ô, delícia. Hora de descorrigir. Então, as pesquisas que eu estou fazendo, ele no edital lá diz que pode ser ou transcrição ou em tópicos. Aí acabou, né? Não tem transcrição, eu vou só no tópicozinho ali. Porque... Facilita bem mais a vida. Para quem nunca fez, gente, é um negócio que demora escrever. Tu imagina um videozinho, um gravador, tu dá o play, ouve ali 3 segundos, você tem que dar uma pausa, escreve. Aí às vezes será que eu, né, depois de meia hora, 1 hora fazendo isso, será que eu não estou misturando com os 3 segundos anteriores, a palavra, já não estou embaralhando? Aí tem que voltar para ver se não errou. E vai escrevendo. Cara, demora assim para transcrever, sei lá, 10 minutos de entrevista, tu vai levar 1 hora, 2 horas, fácil. É uma coisa muito demorada. Nesse sentido, essas ferramentas de transcrição, se começarem a funcionar, vão agilizar bastante a vida. Imagina. As que eu conhecia não dava para confiar ainda não, era muito ruimzinha. Ana Tchelle, bem-vinda. Luiz, Marcel. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Opa, Letícia, você já está terminando teu mestrado? Já está no finalzinho, né? Já está na reta final? Doutorado. Já está terminando o doutorado, Pellet? Tô na reta final, cara. Tô no meu último ano, se Deus quiser. Se Deus permitir, eu me livro agora dessa peleja na minha vida. Vou te dizer o que eu digo para meus alunos, Rodrigo, não bota Deus no meio, o negócio é contigo. Deus já te deu tudo que tu precisa aí para fazer, agora tá contigo, meu velho. Exatamente. Deixa ele quieto lá. É verdade. É foda. Cara, mas é um estresse. Gente, deixa eu contar para vocês aqui o que eu planejei pra gente hoje. Eu queria ver, imaginei, né? Como eu estava imaginando, ia ter algumas. Como no nosso último encontro foi um retorno e a gente meio que combinou meio em cima da hora. Eu imaginei que algumas pessoas não iam conseguir participar e que hoje algumas pessoas que não vieram no encontro passado iam vir. Então, acho que seria interessante a gente tentar fazer uma complementação do que a gente fez no encontro passado, que basicamente foi começar agora a definir alguns temas, né, de forma mais concreta, direta, objetiva aqui, para a gente já começar a trabalhar neles, inclusive. Quem ficou, acho que foi a Bianca e a Stephanie, que tinham ficado com temas montados e, por enquanto, elas não apareceram. Mas aí depois eu vejo com elas. A Bianca, inclusive, está sendo me orientando lá no TCC. A Stephanie está fazendo TCC e quer escrever um artigo junto. E teve uma outra aluna, eu nem sabia que ela era aluna minha, agora, só que é no remoto, é por isso que eu não conhecia ela, que me chamou, me pediu umas dicas também, e entrou a Beatriz, logo depois da Jaqueline,
né, Beatriz? Boa noite, Luiz, bem-vindo. Beatriz pediu para entrar também, ela está, acho que no 9º semestre, quer falar sobre saúde, ou 8º, acho que está no 8º semestre, e ela quer falar sobre saúde, sobre acesso a medicamentos, e, e ela está um semestre antes do TCC, né? Então, ela não sei se a gente vai conseguir, mas o objetivo dela é escrever um artigo para citar no TCC dela. Então, vamos ver se a gente consegue, Aí né, sim. fazer isso. Legal, né? Eu achei massa a ideia dela. É corrido, vai ser difícil, mas vamos ver. Eu falei, não, acho que dá. Vamos ver se a gente consegue. Por que não? Isso foi uma ideia que eu cogitei e desisti no meio do caminho mais rápido, assim, né? Tem que dar uma corrida. Ela tá empolgada ali, vamos ver. Aí fica a dica aí, Jaqueline, pessoal que está no semestre anterior, vocês têm mais tempo aí para pensar nesse projeto aí, né? E de repente escrever um artigo no TCC. Já aproveito para colocar uma regra básica aqui da academia, né? Que a gente falando de citação, nem sempre o pessoal lembra de falar disso, que tem não é nada escrito, né? Mas é uma regra assim de senso comum, de que geralmente a gente cita trabalhos em níveis hierárquicos, entre aspas, assim, superiores do que o nosso trabalho, né? Eu tive um amigo, meu amigão da faculdade, que ele fez o contrário, eu adorei, né? Acho que até hoje, que é a única citação que eu tenho, não sei. Não, já vi pessoal que eu não conheço assim citar meus trabalhos, mas pessoal conhecido, foi só ele. E o cara estava no mestrado e citou meu TCC. Eu disse, cara, não sei como é que teu orientador deixou tu fazer isso, porque tá errado, né? Já era pra estar citando teses de doutorado e não trabalho de conclusão de curso, né? Então, para o caso da Beatriz não tem problema, né? Porque no TCC dela citar um artigo, tá ótimo, não tem problema nenhum, mesmo sendo dela. Não teria esse problema. Mas no Eu acho TCC... que, inclusive, eu conheço essa Beatriz que você está dizendo. Tenho a Ela impressão. entrou? Beatriz Rios. Acho que é. Deixa eu ver. É, Ela foi minha amiga. a última que entrou aqui no nosso grupo. Deixa eu ver se tá o nome dela aqui. Se foi isso mesmo, eu Hum, conheço. Beatriz Rios Ferreira, ela mesmo. É minha amiga. Ela conversou comigo sobre isso, dela fazer o artigo para citar. Achei bacana. Não é fácil, como eu disse, é puxado. Mas vamos lá, né? Cada um que escolhe suas broncas e seus BO. Então, gente, minha ideia era a gente conversar, deixa eu até abrir aqui para vocês, conversar sobre os temas, né, que a gente tinha proposto lá antes da nossa parada, ver o que realmente quem está disposto ou disposta aí a escrever, quem quer ficar mais na função aqui de ouvinte, né, de estudante. Isso é outra coisa também que a gente fez no passado, que foi definir a posição, né, porque tem duas categorias de integrantes de grupo de pesquisa na CAPES, no CNPq, desculpa. Um deles é pesquisador, o outro é estudante, né? Então, pesquisador é aquela pessoa que vai estar envolvida em fazer pesquisa, como o nome diz, e estudante é aquela pessoa que está lá, participa quando der. E isso eu acho importante, eu sei que, não sei, no começo eu estava meio receoso de falar muito disso, o pessoal ficar querendo de corpo mole, não querer se envolver muito, mas não tem muito como forçar num grupo de pesquisa, né? Não é uma obrigação. Então, aproveito para deixar bem claro para todo mundo que grupo de pesquisa, eu estou brincando agora, dizendo que é que nem igreja, velho. A porta fica aberta, né? A gente entra a hora que quer, sai a hora que quer, não tem isso, sabe? E quando quiser aparece, não se constranja, fiquei tantos dias sem aparecer, não tem problema nenhum, né? Tantos encontros, né, sem aparecer, não tem problema nenhum, vai lá, cuida da sua vida quando estiver ocupado, não precisa nem justificar, não tem essa relação aqui, é uma coisa bem horizontal, bem aberta, né? Somos todos parceiros aqui, não tem ninguém controlando ninguém aqui, não tem nenhuma métrica para isso também. Eu boto nas atas lá só porque tem que constar quem está presente, mas a Cláudia lá na CAP não fica verificando quórum, não tem essa exigência, então não tem problema nenhum, de verdade. Né? E não adianta eu também ficar querendo forçar alguém a escrever um artigo, porque é uma bobagem que tem, né? Tentar obrigar alguém. Quando alguém quer, já é difícil, né? A pessoa tem que ter força de vontade. Imagina fazer alguém que não quer escrever um artigo escrever. Eu acho que é jogar a força fora. Então, de verdade, fiquem super à vontade para participar quando quiserem. E abrindo o jogo, essa é a nossa técnica de sedução aqui, né? Justamente não ter apego. Venham quando vierem, vejam como é legal, como é descontraído, vocês não têm pressão nenhuma.
E espero que isso atraia mais as pessoas a virem participar, porque não fiquem com receio, e ao participarem vão se interessando, e daqui a pouco, se não for ainda a hora, daqui a pouco a pessoa começa a se envolver mais. Tá? Então, não tem de verdade problema nenhum, pelo contrário. Acho que é assim a estrutura prática de grupo de pesquisa. É um monte de gente entrando ali, vendo qual é, né, para ver se interessa ou não. E, né, conforme vai acontecendo a situação, os contextos necessários, as pessoas vão participando de forma mais efetiva dessa parte de pesquisa, né? Porque é também fundamental, tá? Quem tiver aqui como estudante, como ouvinte, o dia que quiser dividir alguma experiência, trazer algum relato, falar sobre alguma leitura, contar de alguma decisão que conheceu, tá? Estamos, como eu disse, todos de igual para igual. Boa tarde, Mamed, bem-vindo. Então fiquem à vontade, é só na hora da pesquisa mesmo. Quem quiser se envolver, se envolva nessa parte. E aí, se não, fique também super tranquilo e participe aí como quiser. Tá? Só daí vamos ver se a gente hoje também, quem não veio no encontro passado, quem já veio no encontro passado, a gente já estabeleceu aí meio que essa função, né? Que pode ser alterada também a qualquer momento. Mas quem não veio, diga aí, eu vá pensando também, depois a gente conversa para ver que tipo de função pretende exercer aqui no grupo. E aí vamos ver, não sei quanto tempo a gente vai levar, dependendo de quantas ideias vocês tiverem de quem efetivamente queira escrever um artigo por agora, para a gente já tentar ir construindo isso. E caso sobre um tempo, tem algumas coisas aí de ideias gerais de estrutura de pesquisa que eu queria usei com os meus orientandos aí. A Bianca já ouviu, rápido, correndo, que eu falei com eles que nem um narrador de futebol. Mas mas ela já ouviu, agora eu posso falar talvez com um pouco mais de calma e também para dividir com quem eu não conversei. Tá? Então vamos ver se. E também deixei aqui, porque eu não sabia quantas pessoas iam vir, uma estrutura da minha tese de doutorado para mostrar um pouco dessa estrutura de pesquisa na prática, que eu acho que fica legal também de vocês verem. Então, gente, vamos começar pelo começo. Vou até abrir a coisa errada aqui. Deixa eu abrir aqui. Funções do grupo. Alguém aí que ouviu essa minha explicação já tem uma ideia de que papel pretende assumir, se quer participar de pesquisa ou se pretende só ficar ouvindo por enquanto? Arthur, diga lá, Arthur. Eu pretendo participar de pesquisa. O Beleza. objetivo é estar escrevendo junto ao Deixa grupo. eu já te botar aqui. Arthur. Aqui, achei. Quem mais que tem já uma opinião? Que não precisa, se quiser ficar pensando também, como eu disse, tá? Não tem pressa. É só se alguém já souber o que quer, é só avisar. E não se constranja quem, de verdade, quem quiser ficar como ouvinte, porque não tem absolutamente problema. Eu prefiro que vocês fiquem aqui como ouvinte do que vão embora. Então fiquem por aqui, ouvindo e participando como quiserem. Alguém mais que está aí, pretende escrever um artigo aí para esse semestre ainda, até novembro, até final de novembro? Estou vendo o chat aqui, que eu estou com o chat fechado. Só boa noite do Everton. Não? Maurício, já te falei, né? Eu vou Sim, cometer sim. eu vou cometer essa insanidade, né? Não, os professores eu estou colocando todos como pesquisadores, porque é meio que obrigatório. Né? Então, Eu vou dar um espaço ali entre uns momentos em que eu entregar uma coisa para a orientadora, enquanto ela lê, eu já tento fazer alguma outra coisa aqui para a gente. É aquilo que eu te falei, eu vou tentar fazer um artigo de revisão bibliográfica, porque aí eu consigo fazer isso do meu gabinete, sem ter que ir a campo e sem ter que gerar muita mão de obra. Né? No encontro passado você nos deu essa oportunidade, eu acho que eu vou conseguir contribuir para o grupo desse jeito, tá? E eu estou querendo atacar, atacar com um bom sentido, né? Falar sobre. Vocês sabem que desde o começo aqui eu estou querendo falar um pouquinho dessa questão da intervenção do Estado na família, né? E agora a gente teve a lei aqui 14.443, que alterou a nossa lei do planejamento familiar, né? Deixando um pouquinho mais flexível a questão da esterilização voluntária, mas a própria existência da lei eu acho muito esquisito, né? A gente não tem um limite máximo para ter filho, mas tem um limite mínimo, assim, você não pode fazer
em dadas circunstâncias, se não tiver 2 filhos vivos. Então, assim, é nesse tipo de interferência do Estado que eu vou querer entrar. Antigamente eu estava com a cabeça mais para união poliafetiva, não sei o quê, mas eu acho que isso envolve muitas outras questões. Eu acho que eu consigo fazer um trabalho aí de uma revisão bibliográfica discutindo essa lei. Não é uma lei nova, ela somente foi alterada recentemente, então eu acho que eu consigo material bibliográfico para a gente conseguir discutir e conversar. Gostaria muito de fazer uma pesquisa de campo, sabe? Verificar se a população sequer tem conhecimento de que essa lei existe, se isso passa no radar das pessoas, se as pessoas, né, às vezes não forçam ali os deputados, senadores para uma mudança legislativa porque sequer conhecem, né? De repente só descobre que a lei existe quando procura um médico e é informado de que não pode fazer algo, né? Então acho que eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, mas dentro de uma revisão bibliográfica, tá? E aí você falou que vai compartilhar conosco aí o seu esqueleto aí da tese. Depois eu só queria também ver se a gente vai ter algum padrão para os nossos artigos aqui, tá? Porque, pelo que a gente conhece, né, muitos autores adotam modelos diferentes, especialmente quando há uma revisão bibliográfica, quando há uma pesquisa empírica. Aí a empírica tem aquela apresentação da amostra e etc., uma coisa bem metodológica, né? Só para saber se a gente vai seguir mesmo uma linha mais ou menos padrão, para a gente poder caminhar, porque eu acho que eu vou conseguir fazer esse artigo agora, entre setembro e outubro. Eu acho que eu vou ter uma janela de oportunidade aí, eu vou tentar escrever alguma coisa, né? E aí fica o convite aqui também, caso alguém... Eu sei que todo mundo aqui já manifestou seu interesse, né? Pelas questões, enfim, o pessoal ali mais processual, a galera ali mais para o direito penal e tal, beleza. Mas caso alguém queira aderir a essa ideia aí, pode colar comigo que eu vou tentar fazer isso agora por setembro, outubro. Porque para o final do ano mesmo eu vou estar mais arrochado. Não vai dar. Claro. Tranquilo. Já Henrique já gostou do teu tema aí, já deixou a bola picando aí para te ajudar. Mas é isso. Uma das ideias, Rodrigo, do grupo de pesquisa é essa, sabe? Que eu pensei de o grupo servir também de dar meio que essa estrutura, sabe? De fornecer uma estrutura, óbvio que não é obrigatório, né? Alguém do grupo que quiser escrever um artigo numa estrutura, num formato completamente diferente, usando métodos, técnicas completamente diferentes, não tem problema nenhum. Mas, né, um dos objetivos que eu acho que o grupo pode ajudar também para as nossas pesquisas é oferecer uma estrutura pronta. Olha, não quero pensar em metodologia, não estou muito afim disso, mas eu tenho um tema que eu estou louco para trabalhar, sabe? Então, o grupo, né, a gente aqui, enquanto coletivo, monta essa estrutura e oferece aí para todo mundo usar. Eu, né, proponho isso aí inicialmente, a gente vai ajustando. A ideia seria essa, montar uma estrutura em cima da qual a gente possa ir trabalhando e facilite o trabalho de todo mundo. Torne mais prática, né, esse trabalho sobre diferentes temas, né, a mesma estrutura, onde a gente consiga encaixar diferentes temas. A ideia seria algo assim. E eu tô fazendo isso com os meus orientandos, agora em TCC, estou tentando, né, dar essa estrutura já mais pré-organizada, apesar da variedade de temas. E acho, sinceramente, Rodrigo, tu falou da revisão bibliográfica, né, outra coisa, né, que a gente tinha conversado no encontro passado, então quem não tiver vindo também é bom dar uma repetida, que a gente estava conversando antes, né, no começo do grupo, de fazer pesquisa de campo, eu tinha feito até uns cronogramas ali para essa parte, mas a gente viu que, né, com o tempo que nos sobrou, acho que fica inviável, né, ou muito apertado, sei lá, ficaria muito corrido para fazer isso. E no final das contas, eu estou achando que até é bom a gente poder fazer com mais calma, deixar amadurecer uma base teórica, né, para a gente pegar em cima dessa base teórica nos próximos semestres, porque também a gente não precisa fugir do tema, a gente consegue construir uma pesquisa bem diferente agora com pesquisa de campo, usando a base, então a gente, né, vai reaproveitando aquele trabalho que a gente já teve para também criar mais publicações, que eu acho que é importante para todo mundo. Então, só para explicar isso, a gente, né, conversou sobre isso, de tentar então focar em pesquisas bibliográficas. Nada impede, caso alguém queira e ache que consiga se organizar a tempo, né, de fazer uma pesquisa de campo. Acho muito difícil, tá? Porque é necessária a parte teórica, né, que até onde eu sei ninguém aqui já está com ela pronta, né, para um artigo desse semestre,
E depois disso, a parte metodológica demora, né, até a gente montar uma estrutura metodológica bem construída. E para fazer pesquisa de campo também é outra parte que demora. Análise dos dados também demora. Então, eu acho meio inviável de alguém conseguir, se não já tiver começado, de conseguir fazer isso num semestre. Então, vamos pegar esses nossos temas, vamos focar aqui em revisões bibliográficas e documentais, né? Sei lá, trazer jurisprudência, outros documentos que a gente acha relevante sobre os temas, mas vamos deixar essa parte de campo para outro momento. E aí, Rodrigo, a parte metodológica fica fácil, a revisão bibliográfica e deu, não precisa ficar, eu acho bobagem, tem um pessoal que gosta de ter uma sessão ali sobre metodologia, cara, é revisão bibliográfica, não tem muito o que explicar, é juntar o que tem, cruzar com jurisprudência e deu. Tem alguns que ficam forçando para botar os nomezinhos de metodologia, para ser indutivo, dedutivo, sei lá, analítico, sintético, dialético, histórico, comparativo. Cara, é revisão bibliográfica. Né? A revisão bibliográfica é o início de tudo, é a parte teórica, então facilita nosso trabalho, a gente não se contradiz também de ficar dizendo que vai fazer coisa que a gente não consegue entregar direito depois. Então vamos começar pelo chão aí, pela base, que é o que recomenda aí, a boa sequência. Mamed está dizendo que também, né, vai querer escrever algo, apesar de semestres coordenadores terem pesado comigo sobre a disciplina. Ô, problema bom, Mamed, esse teu. Eu também Choradeira, tô isso é cheio. choro. Esse é o problema bom, aquele que a gente gosta de ter, né, Mamed? Não vem com essa. Tô Segunda a pensando em sexta. cometer essa insanidade também, de escrever o artigo junto, ao mesmo tempo que estou fazendo TCC. Só que aí, diferente do Pellet, eu acho que eu vou deixar para fazer. A minha janela de oportunidade vai ser mais para o final de outubro, né? Que aí Sim. já vai. Tu te Inverte, né? Você libera. entrega antes e fica Eu livre entrego depois, né? logo o Verdade. TCC e faço o É. artigo depois. E assim, eu já tinha um artigo que eu comecei a escrever e acabei abandonando no meio do caminho. Aí eu pensei em transformar no meu TCC e uma média cortou minhas asas no semestre passado, falo mesmo. Mas é um artigo que eu tenho ainda muita vontade de terminar ele. E aí eu modificar um pouco o artigo, porque realmente está Não muito lembro não genérico. disso, é o dos vieses cognitivos? Não, era do acordo de não persecução penal, sobre a inconstitucionalidade dele. Ah, só porque todo mundo estava falando, né? Eu acho que Sim, foi. não, mas eu falo brincando, não Mas foi. para aqui eu acho que vale, para TCC. Pois Não. é, aí a minha ideia é justamente terminar esse artigo que eu já tenho mais ou menos estruturado, eu já tinha escrito algumas coisas, para trazer um pouco para esse sentido, assim, sobre. Só que não falar do acordo em geral, falar de um ponto específico que é a obrigatoriedade de confissão, e aí falar sobre a liberdade que não é liberdade, né? Que é o direito à não autoincriminação, que é o seu direito de escolher não produzir provas contra si e você não ser obrigado a confessar para ter um benefício. Olha, esse não é muito a minha área, mas é pela experiência que eu estou tendo com os meus orientandos, todas as vezes que eles vêm me dizer que o Mamed disse alguma coisa para eles, eu digo, Mamed está certo, tá? Ouve ele. Não, Foi boa a dica que ele deu, porque o Mamed é bom de dica, então. eu ouvi tanto que mudei o tema do meu TCC, hoje estou escrevendo sobre outra questão. O Mamed salvou muita gente de entrar em furada lá do pessoal que eu vi, porque olha, mas o Mamed vem me falar um negócio como se o Mamed tivesse atrapalhado. Eu, tá certo, o cara me adiantou um trabalho, senão eu ia ter que te dizer a mesma coisa aqui. Que bom que ele já te avisou lá no. Não, eu isso brinco, que eu mas sou assim, bem conivente, viu? Eu pessoas que deixo o ainda não. aluno escrever o que ele quiser, eu só sou crítico e falo, ó, vê, por exemplo, a NPP, tem muita gente escrevendo. Outra coisa, tem uma solução melhor? A gente tem um excelente instrumento, eu a princípio concordo, a NPP é um excelente instrumento. Tem algo melhor ou algo para substituir, entendeu? Eu só ponho um aluno para pensar nisso, mas ele pode escrever o que ele quiser. Não, e eu falo brincando, mas pessoas que ainda não tiveram TCC1, se tiverem a oportunidade de ter o Dr. Mamed como orientador, eu recomendo muito. Foi definitivamente o melhor orientador de TCC1 que eu poderia ter. Arthur, me explica só O teu professor tema aí. Rodrigo aí é melhor no TCC. O de TCC? Tudo que eu aprendi em TCC1 foi com o Rodrigo. Rodrigo Pellet. Conversa fiada.
Você diz o tema de TCC ou o tema do artigo? Não, do artigo. Do artigo? Esse que dá prossecução penal. É porque o que acontece? Lá quando veio o pacote anticrime, em 2019, foi criado um instituto que é o Acordo de Não Persecução Penal. É um acordo que o Ministério Público pode oferecer ao réu, em que, cumpridos alguns requisitos, dentre eles o de confessar por termo circunstanciado no processo a prática do crime que é imputado a ele receba o acordo e aí o processo fica meio que suspenso por um período, por 2 anos. Então, a não persecução penal é um acordo em que o Ministério Público determina, ele faz esse acordo com a parte e diz, olha, você cumpre esses requisitos que eu estou te ofertando e eu não vou começar o processo. Então, ele é um acordo pré-processual. Se você descumprir algum desses requisitos, o processo volta a correr de onde estaria parado. Ele seria uma suspensão processual. E aí o que acontece? No direito brasileiro, nós temos as garantias constitucionais da não autoincriminação e que vem de uma construção que vem lá do Pacto de São José da Costa Rica, né? Que lá está previsto, dentre os direitos do preso, o direito de não produzir prova contra si. E aí tem uma discussão gigantesca, ainda está em discussão, inclusive, no STF, está para julgamento sobre a constitucionalidade desse acordo, por conta dessa parte da obrigatoriedade de confissão. Porque, ao mesmo tempo que ele determina que é obrigatório que o réu confesse para que seja feito esse acordo, ele não delimita, ele não define limites para essa confissão. Então, não tem uma determinação clara de se essa confissão que foi feita para o acordo pode ser utilizada como prova durante uma possível persecução penal em caso de descumprimento. Esse instituto ele é inspirado no instituto estadunidense, que é o plea bargaining, que lá é bem mais amplo, mas que já é extremamente debatido há mais de 30 anos nos Estados Unidos, quanto à utilização desse instituto como uma forma de, entre aspas, tortura psicológica, porque, diferente dos outros ramos do direito, no direito penal você não tem uma equidade entre acusação e defesa. A acusação ela sempre está mais forte porque ela tem todo o aparato estatal para corroborar suas atitudes, ela pode pedir busca e apreensão, ela pode pedir quebras de sigilo bancário, quebras de sigilo telefônico, inúmeras armas, e a defesa praticamente só pode se defender disso. Então, por conta dessa desproporcionalidade, você dizer que um acordo entre acusação e defesa é um acordo proporcional, que você está fazendo um acordo entre partes que podem negociar, não é um conceito aplicável ao direito criminal. Mas a crítica que eu penso em fazer agora é sobre a constitucionalidade da exigência da confissão, pensando no direito de não autoincriminação. Eu não quero ainda aprofundar tanto nessa questão da disparidade entre acusação e defesa, nessas outras questões. Mas, num apanhado geral, isso é o acordo de não persecução penal e todas, algumas, na verdade, das discussões que giram em volta dele. Eu botei aqui a NPP só para a gente lembrar do teu tema, para ficar registrado. Eu vou brincar contigo agora, Arthur, numa coisa que eu falei para meus orientandos no primeiro encontro, o seguinte, que é um termômetro para a gente saber em que estágio a gente está na nossa pesquisa. Obviamente, está falando de uma ideia, né, de um artigo, tu ainda não começou a montar ele, então justamente acho que o indicativo de que esse termômetro funciona é o teu caso aqui. O que eu brinquei para os meus orientandos? Eu disse, olha, porque eu no primeiro perguntei qual é teu tema, aí todos eles fizeram a mesma coisa que tu, ficaram uns 5 minutos falando, contando a história deles, explicando isso, aquilo, contexto, não sei o que lá. Eu falei, olha, sabe como é que tu vai saber quando o teu trabalho estiver maduro, né, e estiver pronto assim para tu entregar? É quando a pessoa te perguntar qual é teu tema e tu responder isso assim, ó, pam, numa frase curta. Isso é quando a pessoa tá com clareza assim do trabalho, sabe? Qual é teu tema? Pam, falei, velho, numa frase. É isso e aquilo outro. Por que eu tô falando isso? Não é só pela tempo de conversa, que é por isso. Eu adoro, eu falo, eu sou prolixo pra caramba. Eu fico falando, que é fácil. Agora, a questão não é essa.
A questão é, principalmente, acho que é a alma de qualquer trabalho de pesquisa, é a transformação dessa ideia do que a gente tem na nossa cabeça do que é o nosso trabalho numa pergunta de pesquisa, né? Que é a alma de tudo, é aquela coisa assim que todo trabalho só serve para isso. Para que serve uma pesquisa? Para responder uma pergunta de pesquisa. O resto é enfeite, né? O resto é encheção de linguiça lá, é complemento, porque a essência do trabalho, que todo trabalho de pesquisa tem que fazer, é ter uma pergunta bem construída, né? Respondível, e essa é uma das grandes questões aí de que geralmente o pessoal que está iniciando tem mais dificuldade de entender. Eu entendo perfeitamente até hoje, né? Eu continuo com raiva dessa característica da pergunta, de ter que ser respondível, porque no começo a gente tem ideias tão boas que são impossíveis de responder e a gente tem que deixar de lado, né? Mas faz parte do rigor metodológico, né, que a ciência exige. E então, e que a gente responda, né? No trabalho a gente tem que responder essa pergunta respondível. E aí, quando a gente tem a maturidade sobre o entendimento do que é o nosso, né? Conforme vai amadurecendo a nossa ideia sobre um trabalho, além da nossa explicação, né, sobre o que é o assunto, a pergunta também vai ficando cada vez mais simples e mais objetiva, mais direta, né? O que está rolando aqui? Tem um barulho. Então acho que isso é uma dica bem legal assim da gente perceber, né, de que quando a gente está fazendo um trabalho de pesquisa é normal no começo, né? Ainda não sei contigo, mas comigo quando eu começava a explicar meu trabalho no meio eu começava a me dar conta de umas coisas, ih, velho, você não tá batendo uma coisa com a outra, e tu tá explicando, e justamente por isso vai tentando tapar os buracos, e tu fica falando, ih, mas tem aquilo outro, não sei o quê, mas ai, lembrei daquilo que eu não sei, não... Puta, tu começa a viajar ali pensando para explicar o teu trabalho. E geralmente tu sai assim, tu tem que correr, pesquisar mais, fazer alguma coisa que está faltando, né? E isso com o tempo vai saindo, assim, vai se enxugando e vai ficando mais fácil. Tem aquela curva, né, do Dunning-Kruger lá que a gente vai descendo, já falei também para vocês que é super normal a gente passar por uma crise existencial aí do meio para o final do trabalho, achar que a gente não sabe nada, que está tudo errado. Como é que é? A síndrome do impostor também bate na gente, né? A gente acha, nossa, meu Deus, eu estou enganando todo mundo, dizendo que isso aqui é um trabalho. Não, nem é tão. Não, por que isso contribui, não resolve nada? A gente acha que os outros são maravilhosos e nós estamos fazendo uma coisa qualquer. Mas isso a psicologia em si explica aí de onde vem e por que funciona. E acho que é um excelente sinal. Que bom se a gente passar por isso, que é um sinal de que a gente está levando a sério a pesquisa. E, gente, queria então, não sei se alguém quiser, tá? Fica aberto, fiz a pergunta que o Arthur falou, o Rodrigo também, de tema, né? Conforme vocês irem tendo ideia, vão me falando aí sobre qual tema vocês querem pesquisar, só para ir fazendo um registro. E uma coisa que a gente combinou é o seguinte: vamos usar esses encontros aqui, mas para a gente fazer essas trocas, né, sobre assuntos gerais, e a gente vai combinando, se quiserem, né? Eu estou à disposição aí, claro, tudo dependendo de agenda, mas a todo momento que eu puder, estou à disposição da gente sentar e conversar individualmente sobre algum tema, se alguém quiser alguma dica, né? Fiquem super à vontade para me chamar, se achar que eu posso ajudar com alguma coisa. E porque daí a gente não fica, né, falando muito sobre temas, mais sobre individualidades dos temas aqui na conversa geral, e fala mais dessa estrutura, né, que serve para todos. Então, gente, uma coisa que eu acho que tem a ver. Oi, Vivian. Tá. Como é que tá aí? Essa projeção tá de pé ainda? Bem, gente, tá. Correria? Tem que continuar. Não brinca com um negócio desse, não. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Eu fiquei sem Imagina. babá hoje. Tive que esperar o Márcio chegar para eu poder sair de casa. E aí, o trânsito de Águas Claras, né? Vida para conseguir chegar aqui. Mas cheguei. O que importa é que conseguiu participar. Deixa eu ver, o Arthur tá falando, mas se é condicional, não é acordo, não é imposição. Tá. Ele tá dialogando contigo, Arthur, depois dá uma olhada no chat aí. O que eu ia dizer, então, né? Como a gente pensa, seguindo aquela lógica, né? Então, vamos focar em revisão bibliográfica, né? Como modelo de estrutura metodológica para as nossas pesquisas. De novo, né? Caso alguém queira usar alguma outra metodologia, nada impede, não tem problema nenhum. E se quiser conversar comigo, se eu puder ajudar, porque eu também não entendo tanto assim de outras metodologias diferentes das que eu já trabalhei, eu também fico à disposição. Eu até conversei ontem, lá na UNB, uma aluna minha veio falar que ela estava fazendo o TCC dela lá, e ela veio me perguntar, porque eu dei uma aula sobre
o papel da ciência, eu estava conversando lá nas 2 últimas aulas, eu falei um pouco sobre metodologia, e ela veio me perguntar da metodologia que ela estava usando, se estava certo ou não. E ela me falou que ela está no TCC lá de ciência política, e ela falou sobre a hipótese, né, que ela está usando. Até vi acho que é uma parte meio que do padrão ali dos projetos, né, de TCC, tem hipótese, tem problematização. Estou cheio de ideia aí para falar. Estou falando mal dos meus alunos essa palavra problematização ou problema, que eu acho que induz a pessoa ao erro de achar que o TCC vai solucionar alguma coisa quando a gente fala. Eu entendo, né? Eu sei o que é a problemática e realmente faz sentido, mas o aluno que não está muito bem treinado para isso vai achar que o seu trabalho serve para resolver aquele problema, aquela problemática. E aí eu acho que acaba criando uma expectativa que a realidade não aporta, assim, não consegue realizar. Mas tô cheio de... Falei para a Vivi aí que eu só tive o primeiro encontro, tô cheio de ideia aí para falar sobre TCC agora. Se prepare que vai vir sugestão aí. Vocês pediram sugestão, vai vir. Mas voltando aqui para o nosso tema, essa menina falou da hipótese dela de testar. Eu disse, poxa, gente, mas hipótese num TCC, né? E não sei se alguém já conversou com você sobre isso, que hipótese, né, o que significa uma coisa bem simples, uma hipótese, né? É tipo uma semente de tese, né? Uma tentativa de tese, um rascunho de tese, né? Então a gente só cria hipótese quando a gente pretende desenvolver uma tese, né? A gente testa a hipótese para ver se ela sobrevive e se transforma em tese. Então, metodologicamente falando, a gente só deveria usar a hipótese, né, pelo que me disseram, pelo menos do que se faz em TCC, mestrado e doutorado, só no doutorado, né? E no meu ainda disse, me disseram que podia fazer doutorado sem tese, né, só fazendo uma pesquisa ali um pouco mais profunda também, que não teria obrigação de defender uma tese, apesar do nome, né, tese de doutorado, que não precisaria criar uma nova tese, alguma coisa assim. Então, eu estou propondo, né, para os meus alunos, acho que ajuda na parte de TCC, estou falando isso porque, né, sei que tem gente aqui fazendo TCC, uma coisa que eu também tenho que ter cuidado de não me meter, já teve aluno que me procurou aqui, que tem outro orientador e vem pedir dica, eu disse, olha, é um problema isso, né, porque como é que faz? Como é que eu vou dar uma dica, sei lá, se eu dou uma dica diferente do orientador, foi o que eu falei com a menina também ontem na UNB, disse, cara, eu vou te dar umas ideias, mas eu não posso falar muito, porque senão começa a criar ruído aí para ti, né? Uma pessoa dizendo uma coisa, teu orientador outra, e isso atrapalha no processo. Tá? Então, eu vou falar de coisas bem gerais e estou aqui falando dos nossos artigos, né, para o grupo de pesquisa. Então, cuidado aí para não misturar com os TCCs de vocês. Mas eu acho que para o nosso caso aqui, para os nossos artigos que a gente tem que fazer nesse tempo, né, eu acho que a gente deve se limitar mesmo à revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica não tem tese, né, não tem hipótese, não cria tese e não precisa de hipótese, portanto, e portanto também não precisa de nenhum trabalho de campo para testar nenhuma hipótese. E é por isso que a gente está escolhendo essa metodologia, porque ela nos facilita, né, nos poupa algumas etapas aí e permite se encaixar no nosso cronograma. E aí, o que eu tentei explicar para os meus alunos de TCC, e vou tentar dividir agora com vocês, porque eu acho que se aplica para esses nossos artigos, né, do que eu acho que a gente deve fazer, como é que eu entendo que é um trabalho de pesquisa, que acho que no caso nosso aqui do direito, né, no TCC, em outras áreas que eles estudam metodologia, pessoal lá da ciência política, da sociologia, que tem diversas disciplinas de metodologia ao longo de pesquisa, né, e estudam, trabalham mais com pesquisa empírica ao longo de todo o curso. Para ele se meter a fazer isso num TCC, talvez até faça sentido. Para a gente, no direito, eu acho que a gente tem pouco treino, pouca base para sair fazendo pesquisas mais sofisticadas, né? E nem tem também muito no direito, né? Isso é uma coisa que eu acho que dá para a gente desenvolver, um campo que dá para a gente usar mais. Como o Rodrigo falou, fazer uma pesquisa empírica, eu acho que é um grande diferencial para essas revistas de direito se a gente conseguir trabalhar temas jurídicos com algumas pesquisas empíricas. Mas, como a gente estava conversando, né, são questões de progressão. A gente começa, né, no primeiro degrau e daqui a pouquinho a gente vai subindo essa escada. E o que é um trabalho de pesquisa de revisão bibliográfica, né, que é o que a gente vai poder fazer aqui nesse nosso prazo? É básico, eu brinquei com os meus orientandos, eu disse que eu queria ter levado as peças de Lego do meu filho para jogar no chão assim da sala de aula e dizer, ó, escolhe umas peças aí e monta alguma coisa com essas peças de Lego. Né? E aí a pessoa escolher, né, pela cor, pelo tamanho, pelo formato das peças, ia montar alguma coisa. Quer dizer, por que eu estou fazendo isso? Porque é exatamente isso que se faz no trabalho de revisão bibliográfica, né, num trabalho de pesquisa, assim, onde a gente vai só mais falar sobre os outros, né?
quando a gente faz uma revisão bibliográfica, a gente não coloca as nossas ideias, as nossas opiniões, as nossas hipóteses, nossas teses no trabalho. A gente pega trechos de trabalho de outras pessoas, ideias, conceitos, parágrafos, frases, e junta e monta, assim como a gente faz com brincando de Lego, né? A gente não bota outras coisas no meio dos Legos, né? A gente só usa as peças do Lego e a gente constrói alguma coisa. E por que eu usei esse exemplo do Lego? Para tentar mostrar que, apesar de parecer pouco, eu me lembro quando me falaram para eu fazer isso, eu disse, caramba, só isso, só ficar usando a palavra dos outros, eu não vou poder falar, estou cheio de ideia aqui para falar, né? Tenho minha opinião, tenho um monte de coisas, é muito pouco ficar só citando os outros, parece chato, né? E aí eu falo, não, mas olha, a fábrica da Lego jamais saberia o que tu vai montar com as peças de Lego que tu escolheu, que tu montou do jeito que tu queria. Não tem como o cara da fábrica saber isso. Assim como os autores que a gente usa numa revisão bibliográfica não fazem ideia do que vai sair da nossa revisão bibliográfica, né? Da nossa seleção de autores, da nossa seleção dos trechos, dos capítulos, sei lá, dos parágrafos, das ideias, dos conceitos que a gente vai selecionar e como que a gente vai encaixar, né, uma coisa dessas na outra. Então, sim, né, por mais que pareça pouco, tem bastante trabalho nosso, bastante do nosso jeito, do nosso estilo numa revisão bibliográfica, né, do nosso encaixe, da nossa seleção, até só no tema, né, só na seleção do tema ali a gente já bota bastante da gente. Então, não se preocupem com isso, não é pouco, né? E acho que vale também outra coisa que eu estou falando com o pessoal no TCC, para a gente aqui, como uma forma de iniciação científica. Não sei se tem alguém, fora os professores aqui, mas entre os estudantes, não sei se tem alguém aqui que já tenha publicado, que tenha muita experiência em publicação, imagino que não, né? Então, acho que essas primeiras publicações, essas primeiras atividades de pesquisa, não... É claro que a gente vai ter a ambição de querer falar sobre alguma coisa que vai gerar um impacto, que vai, né, resolver alguma coisa, contribuir de alguma forma. Mas isso é o menos importante, até porque é muito difícil. Hoje em dia, gente, vamos falar sério, nem doutorado faz essa diferença toda no mundo. Tá cheio de tese de doutorado e quase ninguém lê, né? Porque a gente tem muita informação, diferente da tese, sei lá, do Einstein, lá, e doutorado era outra coisa também, era em outro momento, os caras faziam com 40, 60 anos de idade, né? No meio para o final da carreira, não era essa coisa que agora a gente está fazendo cada vez mais no início, né? Então, é muito difícil de um trabalho de doutorado ter um impacto muito grande no mundo prático, né? Um TCC e um dos primeiros artigos que a gente vai publicar, não se coloquem, né, essa meta, porque isso pode só gerar ansiedade e, sei lá, pressão, né? Não precisa resolver grandes problemas no mundo. Óbvio que vocês vão sonhar alto, né, e vão tentar fazer o máximo que der. Que bom, façam isso, bacana. Mas não se cobrem, né? Pelo menos não deixem chegar na parte ruim da cobrança, né? Para criar estresse, nervosismo, sei lá, para aquela coisa que trava. E entendam que, na verdade, esse trabalho tem muito mais a ver com o processo, né, a carreira, né, a trajetória de cada um e de cada uma de vocês, né? A grande coisa que vocês vão ganhar fazendo essa pesquisa e tentando fazer esses artigos, né, escrevendo eles, vai ser adquirir essa experiência, né? Vai ser aprender o que é ficar lendo bastante sobre o mesmo tema, escolhendo, selecionando autores, selecionando trechos, montando a estrutura do trabalho de vocês, escrevendo, né, uma redação científica. Então, isso para vocês vai ser a grande coisa. Eu já disse, já fui até meio que dar uma palestrinha uma vez lá num grupo de pesquisa lá da UNB. Um professor me convidou para falar do meu doutorado. E eu falei: olha, gente, a grande lição que eu tenho do meu doutorado é pessoal, é para mim, né? Não é o assunto do meu doutorado. Foi eu aprender como é difícil fazer pesquisa, né? Como dar trabalho, os limites do que eu consigo fazer sozinho. Ali eu vi o que eu preciso fazer. Se for fazer uma pesquisa maior, tem que ser com equipe, eu não consigo fazer sozinho, né? Foi muito mais uma lição assim dos meus limites, até onde eu consigo ir, não, porque eu quase não consegui fazer e acho que fiz mal, assim, sabe? Acho que não é um bom trabalho, um bom resultado de pesquisa. Mas para mim foi excepcional. Mas o que eu aprendi com aquilo, né? O que aquilo fez baixar a bola, sabe? Aprender a ter humildade, respeitar processos, sabe? Entender a lógica da dificuldade de criação de conhecimento científico. Gente, é muito difícil criar conhecimento científico. É muito, muito, muito. Dói, 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 dói. Demora. Sofre, a gente apanha, apanha, apanha. Vai tomando na cabeça. É pesado fazer isso. Não é nada agradável trabalhar com isso. É doloroso, sabe? Então, mas claro, né? Também tem a sua recompensa, como tudo na vida. Então, acho que olhar para esse trabalho, para essa iniciação, para esse começo de trabalho como uma coisa para si, para sua trajetória de aprendizado, pode ajudar. E eu sei que muita gente acaba ficando nervosa, né, e se estressando, às vezes achando que não consegue. Então, entendo, tira esse peso das costas,
sabe? Façam para vocês e tenham o processo de vocês de aprendizagem, que isso é o mais importante que a gente pode fazer aqui. E aí, então, além dessa estrutura, né, dessa montagem das peças de Lego, né, que eu falei para vocês, aí que na verdade são ideias, conceitos de outros autores, isso é estrutura, é como se monta, né, um trabalho de pesquisa. Mas, de novo, que eu falei para os meus orientandos ali de como que eles vão ser avaliados, né, pela qualidade do trabalho, e acho que a nossa pesquisa aqui, os artigos que a gente vai produzir também serão avaliados principalmente por isso, que é essa relação entre pergunta e resposta, né? Então, ter uma pergunta bem construída, né, respondível, né, e efetivamente conseguir responder ela, né? Esse é o objetivo de qualquer trabalho de pesquisa. Não adianta vir com grandes temas, né? Teve um que eu peguei, conversei, que ele ia dizer que ele dizia que ele ia resolver o problema do racismo no Brasil. Até vi que ele me mandou que ele teve esse negócio, tá? Essa ideia de resolver o problema do racismo, botando nos objetivos do trabalho, né? Eu conversando com eles, cara, me diz qual é a chance de tu resolver o problema do racismo com um TCC, né? E entenda que o problema disso, né? Óbvio que eu entendo a nobreza da causa, né? É óbvio que é bacana a gente procurar isso, mas não dá para tu dizer que o teu objetivo do teu trabalho é esse, porque tu não sabe, tu mesmo sabe, tu não vai conseguir fazer isso. E aí quando tu for avaliado, vão te perguntar, vem cá, tu atingiu o teu objetivo? E tu vai ter que dizer que não, porque é óbvio que tu não vai atingir esse objetivo. Então tu falhou, né? E num objetivo que tu mesmo estabeleceu para ti, né? Então é aquela coisa de que tem que escolher uma meta alcançável, uma pergunta respondível, né? Não adianta, por mais bonita que seja a causa do outro trabalho e importante, não adianta pegar ela se a gente não conseguir efetivamente responder. E dá para ficar no mesmo assunto, né? Mas construir essa pergunta de uma forma possível de responder. E essa é a alma do trabalho. Por que que eu digo que é a alma? Porque tudo que a gente faz num trabalho de pesquisa, a gente deve fazer para fazer bem feito com a pergunta na cabeça. Para saber o que se faz num trabalho de pesquisa, tem que ter clareza da pergunta e saber isso me ajuda a responder a pergunta? Se sim, faz parte do trabalho. Se não, não perde tempo com isso, porque tu tem mais o que fazer, né? Então, basicamente é isso. Não precisa... É um norte, né, para quem está fazendo uma pesquisa, a pergunta, justamente para fazer esse filtro entre o que a gente deve se dedicar ou não, né? O que não nos ajuda a responder uma pergunta, a gente deve deixar de lado e focar, né, no que ajuda a responder, porque, em essência, é isso que é um trabalho de pesquisa, é responder uma pergunta. E, às vezes, olha, tem grandes trabalhos, tem trabalhos históricos que a pergunta era uma coisa banal, ridícula, né, e como a pessoa conseguiu responder, aquilo foi um grãozinho de areia que, né, em algum momento fez toda a diferença. A gente, às vezes, não percebe o tamanho da nossa pergunta, da simplicidade dela, o quanto que ela pode fazer de diferença aí no futuro, porque o trabalho acadêmico também é colaborativo, então esse nosso grãozinho alguém um dia pode usar aí para fazer uma grande coisa. E também com uma pergunta pequena, não precisa de grandes perguntas para o trabalho ser grandioso. Um bom trabalho é aquele que responde muito bem, né, a sua pergunta de pesquisa. Isso que é um bom trabalho. Eu dei o exemplo para os meus orientandos, vou repetir para vocês aqui, que é um exemplo bobo, mas eu disse, se fosse montar, né, sobre um assunto qualquer, uma pesquisa, eu diria, olha, o tema vai ser a família do professor Maurício, né? E qual é a pergunta? Quantos irmãos o professor Maurício tem? Como é que eu respondo essa pergunta? Eu vejo quantos filhos minha mãe tem, quantos filhos meu pai tem, somo, cada um teve 2, dá 4. Tá respondido, né? Sabe, professor, mas muito bobo esse seu tema. Sim, eu sei que é bobo, eu sei que é pequeno. Mas a estrutura, ninguém vai me bater na minha estrutura do meu trabalho, porque eu tive um tema, fiz uma pergunta dentro desse tema, e eu respondi essa pergunta, né? Então, o objetivo que eu me coloquei foi cumprido. Foi pequeno, óbvio que a gente não vai fazer um TCC sobre isso, né? Nem jurídico é o tema, mas, sei lá, poderia enveredar para o lado jurídico, para um direito de família, se quisesse. Mas é uma pergunta que está respondida. E é isso que todo trabalho tem que fazer, tem que responder essa pergunta da melhor forma possível. Gente, eu vou deixar para falar do meu trabalho no nosso próximo encontro, para não tomar muito tempo aqui também de vocês, mas queria abrir mais um pouquinho para ver se alguém quer falar. Eu vi que vocês estão conversando aqui sobre a questão lá do tema do Arthur no chat, eu acabei não me metendo muito. Mas alguma questão aí sobre essa proposta? Alguém tem algum tema, outro que queira trabalhar e queira se engajar nisso? Aproveita esse restinho de tempo que a gente tem para se manifestar, para a gente poder ir se organizando.
Eu falei na aula passada que tô com 3 temas, eu vou ter que cortar e escolher só 2, tá? Para eu trabalhar, que eu não vou conseguir. Eu vou fazer a mesma coisa do Arthur também, eu não vou conseguir focar em trabalho agora, né? Tô não só com os TCCs, mas também com uma pesquisa lá que eu estou fazendo na ENAP, que está numa fase pesadíssima, e, e vou deixar para focar mais nesse. Eu estou montando a estrutura dos artigos, mas não estou ainda fazendo pesquisa, não estou levantando bibliografia. Vou deixar para fazer isso mais para outubro e novembro, né? Mas assim que eu for também construindo alguma coisa, eu divido com vocês aqui, pelo menos essas questões mais gerais, né, que sirvam para todos os temas, para a gente poder ir se ajudando. E a ideia do grupo é essa, tá? Agora a gente vai, né? Hoje não veio a Bianca, apesar que estava aqui, né? Não sei, nem perguntei para ela como é que estava a questão do tema dela, mas não vou enlouquecer porque acho que ela já saiu. Ela está com TCC também, não vou pegar pesado com ela. E a Stephanie também tinha ficado com o tema. Hoje o Arthur propôs um. E aí eu fico à disposição aí para vocês, principalmente para quem está propondo o tema, né? Como eu tinha dito, se quiser conversar, se precisar de ajuda com alguma coisa. Recomendo aquele básico de sempre, né? Vá lá no Google Acadêmico, bote seu tema, dê uma de stalker, fica botando todos os temas possíveis ali, todas as variações, combinações, e vai cafungando ali, abre 1000 abas, acha 2 que são boas, né? E é assim que vai catando milho ali no meio da bagunça. Vai no site dos tribunais, dependendo da área de vocês, dos temas que vocês estão falando, vai procurando jurisprudência e vai juntando isso aí. Abre uma pasta no computador e vai jogando tudo lá para guardar, né, os PDFs e os links, porque senão depois, no final, para a gente se organizar, é o caos, se não tiver essa organização inicial. Tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. Daqui a 2 semanas a gente tem um novo encontro. Quem quiser conversar antes disso, como eu falei, fico à disposição. E quem quiser também trazer alguma coisa sobre a sua pesquisa aí para apresentar no encontro que vem, só me avisar aí que a gente organiza, prepara um tempinho. Professor, Alguma outra diga, Rodrigo? eu quero que a gente comece a compartilhar referencial teórico. É. Até mesmo para a gente definir também se a gente vai ter aquela bibliografia meio que comum do grupo, né? Que de alguma maneira todo mundo acabe fazendo ali um cotejo. Mas é só porque é pedido de preguiçoso mesmo, você vai me ajudar, né? Então, se a gente começar a trabalhar nisso, seria maravilhoso. Eu também estou esperando alguém começar a fazer isso. Não, mas eu vou fazer. Eu queria ter feito isso, inclusive, nas férias, mas acabei me enrolando, não consegui. O que eu queria era dar uma mapeada naquelas revistas que eu selecionei, procurar os nossos temas por lá. Eu ainda estou com esse objetivo, está na minha listinha ali do por fazer. Tá? Eu realmente não consegui, mas assim que eu conseguir, eu vou compartilhando aqui com vocês os achados. Claro. Mais alguma questão, gente, que vocês queiram dividir? Alguma angústia, ansiedade, um desabafo? Aí tem demais, viu, Maurício? Isso aí, considerando o período de se a TCC, tem sobrando. Se a gente Pra chorar, começar, né? se a gente começar a falar aqui, a gente vai embora hoje, não. A gente Aí. emenda com a reunião do próximo dia. Vamos embora. Não, e virou uma reclamação sem fim, né? Ontem eu estava no escritório conversando com o advogado lá, com o Bruno, e aí ele viu que eu não estava bem, né? Ele falou assim, cara, tu quer conversar? Eu falei, quero. Então, pode falar que eu estou ouvindo. Eu falei, esse doutorado é uma desgraça na minha vida. Onde eu estava com a cabeça, onde eu me matriculei nesse negócio. Era falta do que fazer, não é possível. Aí depois que eu extravasei uns 40 minutos, eu fiquei bem. Falei, pô, cara, obrigado aí por ter me escutado. Agora eu tô... Baixou a pressão. E eu pedi prorrogação da minha qualificação e fui informada que eu só tenho até dezembro. Eita. Não deu muita prorrogação. Eu sou obrigada a qualificar em dezembro desse ano, até dezembro desse ano. Então, você imagina como é que eu tô, né? Mas eu acho que isso tem a ver com o que eu vejo o pessoal falando para minha esposa aqui do negócio da gravidez e do parto, que a professora vive aí, que ela sabe dos dois, né? Se meteu nos dois, para ser mãe e fazer pesquisa ainda, aí complicou, né? Porque as mulheres têm que carregar essa parte dupla aí. Eu engravidei mas é uma coisa que no meio do esquece. doutorado, né? Pois é, mas a impressão que eu tenho do doutorado é isso. Eu quase morri no meu doutorado, de verdade. Eu tava tendo uns troços assim que eu fui no médico, achando que ia morrer.
E passa. Depois, quando eu olho para trás, eu digo, não, nem foi tão ruim assim, sabe? Acho que parece que a gente vai esquecendo das dores e fica a parte boa. É um Né? consolo. Tá vendo, Rodrigo? Acho. Daqui a pouco vocês esquecem disso aí. Por isso que é bom Curtam conversar assim, o que a gente sofrimento. vai criando esperança. Né? É pesado, mas uma hora passa, vale a pena. Depois a gente fica olhando para os outros, suando para passar e fica olhando de boa, assim, só dando risada. Maurício, depois eu vou trocar uma ideia contigo sobre meu tema, Bora, vamos tá? conversar. A gente conversa. Estou à disposição para O ti Rodrigo também. tá me chamando de comunista por causa do meu tema, mas não é. Cara, só de ouvir o tema já fala assim, comunista, comunista, comunista. O que eu ia falar? Não sei que tema que eu ia falar. Quando eu estava pensando o que falar, que eu pensei num assunto, senão você vai dar muita. Ah, do 7 de setembro eu ia falar. Senão eu vou deixar quieto, senão o pessoal vai começar a discutir política e dar confusão. Bom demais. Mas é isso. Nosso país fez 200 anos, hein? Então, estamos ficando velhos. É. E perder uma E sem principal figura recurso. política do mundo. Estamos Agora não ficando temos mais a velho. rainha. Mas agora, Vivian, compartilha seu tema aí com todo mundo, para todo mundo ver que é de comunista mesmo, senão vão ficar achando Fala que aí, eu sou... Vamos ver. Eu não defini o título. Ultradireita, né? Eu não defini o título ainda, né? Só a minha linha de pesquisa. Eu vou falar do modelo político neoliberal e a influência nas reformas trabalhistas do Brasil e da França. Pronto, comunista, viu? Tem duas coisas que eu vejo hoje em dia. O pessoal que vai falar como é que é do ativismo político do Ativismo STF, judicial. né? Do judiciário, e esse aí é os direita, aí os direitosos vindo falar mal do STF. E tem o pessoal que fala de neoliberal, eu já sei que é o pessoal da esquerda também. Falou de neoliberalismo, o pessoal... Exatamente. Eu tive um aluno que veio neoliberalismo, ele disse, mas neoliberalismo é bom ou ruim? É ruim, né, professor? Eu disse, tá. Então tu vai começar a fazer uma pesquisa sobre um assunto que tu já tem valor. Já tem opinião, já julgou. Se é ruim, nem vou falar sobre esse assunto aqui, porque é ruim. Vou te defender o neoliberalismo aí, Vivian. Eu discordo, mas academicamente tem que puxar para o outro lado. Sim. E que eu acho que às vezes é a maior dificuldade, né? Quando você vai escrever alguma coisa científica, é essa, de que você já vai tão enviesado para um lado que você esquece que você tem que mostrar o outro lado para você contrapor, né? Você tem que mostrar um ponto para apresentar um contraponto. Na verdade, né? Verdade. Essa é a parte mais difícil. Sabe, minhas aulas, eu ainda não consegui fazer isso no projeção, mas é meu sonho achar um tempinho com as minhas turmas para fazer o que eu faço todas as aulas na UNB, desde que eu comecei a dar aula lá, que é botar um tema, eu apresento o tema e depois eu faço um debate com a turma. Só que divido a turma em 2 grupos, cada um defende um lado, só que depois, na aula seguinte, eles têm que trocar de papel e defender o lado oposto, para garantir que todo mundo vai defender o lado que não concorda. Só porque fizeram isso comigo no doutorado, do tema do meu doutorado, lá no sanduíche. Eu tive que defender a coisa que eu mais era contra. Os neoliberalismos da vida aí, Vivian, também. Eu disse, não, o Estado tem que se meter na economia para intervir, para salvar. Isso que eu estava defendendo. Aí fui lá para um debate tendo que defender o contrário. Cara, aquilo deu na minha cabeça, assim, cara, os caras têm razão, os caras estão certos, tem isso, tem aquilo, sabe? Isso tem que ser levado em consideração, não é só má vontade. Olha, para uma pesquisa acadêmica é fundamental a gente conseguir. É difícil, né? Mas é um baita do exercício fazer isso. Não, isso é verdade. Inclusive, eu estava participando de um momento com a turma do Mamed, de TCC1, né? E aí uma aluna apresentou um tema que agora eu não vou lembrar qual era. E a pergunta que eu perguntei para ela foi isso. Falei assim, você está conseguindo encontrar a antítese do seu trabalho? Porque se você não consegue, né, você não encontra a viabilidade desse diálogo das ideias, né? Aí ela falou, não, eu consigo sim, eu tenho o autor X que é a favor, o autor Y que é contra. Eu falei, não, então beleza, teu trabalho é viável, você consegue apresentar 2 ideias, chegar a uma conclusão e permitir que o teu leitor discorde de você, né? Eu acho que isso que é legal, né? Você acompanha a mesma ideia que o cara conclui, você fala, bom, não entendi exatamente desse jeito, enfim. Eu acho que é aí que fica legal essas análises, né? Na última pesquisa que eu fiz pré-NAP, nem acreditei quando eu estava escrevendo a conclusão, porque foi isso. Fiz todo certo, assim, que eu ia defender um lado, assim, não tenho certeza que isso ninguém vai discutir isso aqui, não é politizado, todo mundo concorda.
Cara, terminei defendendo umas coisas antigas, assim, dizendo, a gente tem que olhar lá para trás, aquilo que se fazia, ninguém mais está falando, não está na moda, mas tipo, aquilo é importante, cadê os trabalhos falando sobre isso? Tá capenga esse assunto aqui, só estão falando de um lado desse assunto, ninguém mais fala do outro lado, que é tão importante quanto, né? Então eu me choquei comigo na minha conclusão, eu fui contra minhas crenças lá, mas faz parte, velho, faz parte. Pesquisador é isso, né? É fazer uma pergunta que a gente. E outra característica da pergunta, né? A gente faz uma pergunta que a gente não saiba a resposta. Porque quando tu vai fazer uma pergunta, eu já sei a resposta. Então tu não tá fazendo pergunta, né? Tu tá respondendo, tu tá criando uma pergunta para a resposta que tu quer achar. É o que mais. Olha, eu não sei se eu pego pesado, mas acho que é o que mais tem hoje em dia em lugares sérios, aí, conceituados, a gente fazendo pesquisa importante pelo mundo, dos dois lados também, se quiser ser de esquerda e direita, qualquer assunto. É gente enviesada que faz pesquisa para dizer que a pesquisa diga o que já se quer que ela diga. Então, isso é bem complicado. E na nossa área do direito ainda é mais difícil, porque quando você pega, por exemplo, na ciência, a galera, pesquisador científico das outras áreas, tipo a área da saúde, por aí vai, eles partem de uma dúvida, né? De um ponto que ninguém sabe o que é isso, então eu vou atrás. Então, se ninguém sabe, eu também não sei. A gente não, a gente parte de coisas que provavelmente já vem alguém discutindo desde o milênio passado. Então, em geral, a gente começa muito enviesado, a gente não tem tanto esse ponto de partida inédito de algo que nunca ninguém discutiu. Não, olha, como é que é? Sem gravar aqui em off, falando para vocês, eu acho que a gente não se faz pesquisa em direito, sabe? Eu acho que se for fazer um geral, claro, toda regra tem exceção, mas de maneira geral, acho que os trabalhos científicos na área do direito são muito mais opinativos do que científicos. A gente é muito mais de dar opinião sobre coisa. Eu acho isso, acho que tem uma coisa que é importante, olha esse assunto aqui, como é importante a gente debater, né, do que tem pouca cientificidade na gente, nas nossas pesquisas. E acho que aí está um nicho bom para a gente entrar, né, para tentar começar a fazer alguma coisa diferente. Fica fácil, né, quando não tem muita concorrência. Mais alguma questão, gente? Sim, sempre bom olhar para os dois. Eu vou mostrar para vocês, então vou deixar já de chamada para a nossa próxima reunião, para instigar vocês a voltarem. Na próxima reunião, então, vou apresentar para vocês meu doutorado. Vou mostrar lá que eu peguei os dois lados, resultado desse exercício aí de olhar para os dois lados. Vou dar os argumentos que a professora Vivian quer para criticar o neoliberalismo, mas também vou mostrar a importância do neoliberalismo. E tem bastante coisa, viu, Vivian? Sério mesmo, falando verdade. Na revisão teórica, tá um resumão assim, do meu TCC, tem exatamente isso. Assim, a questão, uma análise bem transversal, assim, bem rápida, sobre algumas discussões de política econômica e um resumão ali de neoliberalismo, que eu acho que, se tu quiser, te passo aí. Sempre ajuda, né, Maurício? Meu Com trabalho certeza, quero sim. Meu trabalho tem 420 páginas, mas aí eu te digo onde é que tá, para tu não ter que ler tudo. Quero, pode compartilhar. Essa parte é curta, eu vou compartilhar com vocês. Aí eu apresento para vocês na semana que vem, então, gente. E voltem, e continuem pesquisando, e qualquer coisa é só chamar aí que eu estou à disposição. Bom final de semana para todo mundo. Valeu, professor. Um abraço. Até Valeu, mais. Tchau, pessoal. Até Ah, mais. até mais. Bom final de semana. Bom descanso. Todo mundo. Tchau, gente. Falou, Nachelle. Até, Luiz. Para ti até amanhã, né, Jaqueline? Isso, professor. Para mim, até amanhã. Daqui a pouquinho, né? Não dá nem para poder descansar. Mas, aliás, eu vou aproveitar que a gente já está terminando a reunião. Eu queria perguntar uma coisa. Deixa eu só parar de gravar aqui, peraí, para não misturar as coisas. Ah,